De onde vem a força em tempos de desafio? Só tem um lugar: nas raízes da fé. O que é que nos faz e faz a humanidade, olhando, por exemplo, para esta guerra, que a gente sabe que é uma questão sem sentido, uma guerra que mata, a fome que assola, nós que estamos vendo, acompanhando, e mesmo nas nossas cidades, que nós não estamos isentos de violência, nós não estamos isentos de ver uma relativização dos valores completamente, sem precisar apelar para esses nenês reborn, que é uma comédia, me perdoe se alguém gosta, sem precisar apelar, mas casamentos que são feitos 5, 6 vezes. Esta semana no rádio, o quanto sofrimento, porque a pessoa não tem força para lutar contra o mal. Aquele rapaz, aqui de Curitiba, uma voz grossa, uma voz tensionada, mas ele dizia: eu preparei a forca ontem, eu estava disposto a me matar. Foi quando eu ouvi o rádio, o Senhor falar de Jesus Cristo. Homem, disse ele, que eu disse: larga isso e se volte para Deus. Nós não temos que ensinar os outros a rezar, nós temos que ser tão fortes na oração, que vendo-nos rezar, sintam vontade de rezar. Que nós, lendo a Bíblia, despertamos interesse em outros a seguir nosso exemplo. Sermos tão apaixonados por Jesus, uma paixão tão verdadeira, tão intensa, tão brilhante, que as pessoas se empolguem no mesmo amor a Jesus Cristo. Não é mandar rezar, mandar ler a Bíblia, mas que as nossas ações, enraizadas na fé, seja fermento onde não se tem. O mundo está acelerado, tudo está acelerado, tanto que falar 24 horas de oração é meio ridículo. A gente que comenta na internet: mas padre, 24 horas, eu respondi: não é 24 não, meu filho, vai dar mais que isso, porque com a missa amanhã às 18 vai dar umas 26 horas. No mundo acelerado, nós enfrentamos muitos obstáculos na jornada. São desafios que às vezes a gente pensa, é insuperável. Essa mãe que mandou pedido de oração do neném na UTI, pessoas que vieram para essas 24 horas de ônibus, do Paraguai, de Minas Gerais, de Fortaleza, quanto tempo de estrada para vir aqui fazer o quê? Beber da fonte da espiritualidade de Jesus das Santas Chagas, para sairmos daqui para que, reanimados na fé, tenhamos uma certeza: nenhuma adversidade pode nos derrubar. A fé é essa raiz profunda das nossas lutas. Se perdermos isso, se perdermos esta raiz, nós nos tornamos ramo ao vento. Não foi o Papa Leão que, na sua primeira palavra, sua primeira aparição no alpendre, o que falou? Dentre tantas coisas: o mal não prevalecerá. Então que eu e você tenhamos esta certeza. Aparentemente as coisas são diferentes,
Mas quem está com Deus nunca ficará abandonado. Filhos queridos, a pergunta que temos que fazer: o que é que tem secado as raízes da minha existência? Você escutou a mulher que dizia no rádio agora, foi um homem: meu casamento acabou. Entra outra mulher: meu casamento acabou. Do nada, fui pega de surpresa. Não foi. Um padre não larga a batina do dia para a noite. Uma religiosa não abandona o hábito de um dia para a noite. Você vai vendo os sinais. A pessoa não reza, a pessoa não tem amor às coisas divinas, a pessoa não tem o encontro com a palavra, vai secando. Um casamento que não tem carícias, um casamento que não tem diálogo, uma família que não tem momentos de comunhão, vai secando. Então a pergunta é a mesma que Jesus fez a Pedro, mas diferente: o que é que está secando a tua profundidade, intimidade espiritual com Deus? O que é que está drenando a minha energia? Queridos irmãos, nos momentos difíceis, a fé se torna uma âncora. Repito, nos momentos difíceis, de grande tribulação, e nós temos, na obra Evangelizar, temos pessoas que não entendem, nós temos inimigos dentro da igreja, fora da igreja, dentro do clero. Então eu não estou isento a este problema, e você, cada um tem as suas lutas, mas nas grandes batalhas, a fé é a nossa âncora, é a nossa força. A fé é aquela que pode ser um brilho na escuridão. Você pode estar vivendo uma noite escura, você pode estar vivendo um momento sombrio, de luto, de morte. A fé ilumina. A fé te faz ver coisas que sem ela seria o desespero. Repito, uma pessoa com fé, ela consegue, mesmo que de forma numa névoa, a certeza de que Deus está ali. Vou dar um exemplo. Curitiba é muito próprio disso. Você vai descendo, quantas vezes você já desceu uma serra? É lindo, as paisagens são maravilhosas, só que tem dia que você escolhe para descer, que a névoa está tão densa, que a beleza está lá, os montes estão lá, as flores estão lá, mas você não enxerga. E às vezes, de repente, numa mudança de vento, numa impor-se do sol, a névoa dissipa e se fala: meu Deus, que coisa linda, mas já estava lá. Às vezes é assim com Deus. Vivemos momentos de névoa, que não enxergamos a presença de Deus, de Nossa Senhora, dos arcanjos, de São Pio, tudo isso que nós celebramos. Não encontramos o sabor da Eucaristia, mas é só uma questão de tempo. Aquele nevoeiro na tua vida vai passar. Insista. Queridos irmãos, vivemos tempos de prova, e nesse momento de prova, nossa fé é testada. Dúvidas, medos, incertezas, surgem dificuldades na fé, mostrando-se confiante em Jesus, e nós apresentamos o Jesus das santas chagas. A nossa fé se
fortifica, se restabelece, as raízes ficam mais fortes. Mesmo nos momentos de mais fragilidade, olhe para Pedro, olhe quem Pedro se tornou. Os apóstolos, quantas vezes, Senhor, é agora que vamos manifestar o reino. Jesus, eu acho que ele batia na cabeça e falava, não estão entendendo nada. Mas a primeira leitura de hoje não. Jesus ressuscitou, Pedro entra no templo, no pórtico de Salomão, e alguém lhe pede uma moeda. Olha quem é Pedro aqui. Ouro e prata eu não tenho. Se coloca no lugar do Pedro, você dizendo isso. Pense na realidade, você vindo para o Guadalupe e você encontrar um paralítico. Padre, não põe, mas é assim. E ele te pediu um dinheiro. Me dê um dinheiro para comer, uma marmita, paga para mim. Será que nós temos uma fé tão enraizada a ponto de se colocar em teste? Espera aí. E se Pedro falasse aquilo e não acontecesse? Mas Pedro sabia em quem confiava. Ouro e prata eu não tenho. Será que não era o mesmo que deveríamos às vezes dizer para uma pessoa que está perdida nas drogas, perdida no alcoolismo? Não chutar para ir mais longe, porque essas pessoas na família dão problema. Não é gostoso ficar perto de um bibum. Desculpe o vocabulário para ver se você não dorme. Não é gostoso ficar perto de um drogado. Não é gostoso você ficar perto de uma pessoa mexeriqueira. Não é agradável você ficar perto de uma pessoa que da boca só sai besteira. Mas o Evangelho põe o contrário. Você chegar e dizer, ouro e prata eu não tenho, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem se levantou. Fé, fé que nos falta, amadurecimento. Mesmo quando nós temos provações, porque o desespero? Porque um dia ir no católico, outro dia na mesa branca, outro dia no centro, outro dia em outra igreja. Que fé é essa em Jesus Cristo? Eu não estou criticando as outras igrejas, cada um segue o que quer, mas se você quer ser católico, você tem que ser católico. Filhos amados, a fé é crer mesmo quando não vemos e não sentimos. Como seria fácil se a nossa relação com Deus fosse sempre cheia de consolações? Explique, padre. Como seria fácil se a gente rezasse, a gente imediatamente sentia um arrepio, imediatamente teria uma resposta, imediatamente você teria um momento de êxtase. Mas os grandes santos foram privados disso, e por isso são santos. A maioria dos santos não tinham consolação, viviam na aridez. Então, se você está aqui hoje, não espere fortes emoções. Se as tiver, louvado seja Deus. Se as tiver, aceite como um carinho de Deus. Mas se não as tiver, não é por isso que você não tem fé. Quantas pessoas choram, ligam no rádio, padre, eu perdi a fé. Eu falo, filha, você não perdeu. Se você tivesse perdido a fé, você não estava me ligando. Você não está sentindo os efeitos consoladores da fé, mas a fé você não perdeu. Amado povo de Deus, a fé, tanto quanto a esperança, são virtudes teologais importantíssimas hoje.
Não se perder a esperança. Mesmo no mês, quando chega dia 24, 25, que eu vejo que não vai chegar a 1 milhão e pouco, não perder a esperança que o mês que vem vai dar. Eu estou contando as nossas lutas, para que você entenda que também não perder a esperança quando você não consegue quitar o seu boleto, não perder a esperança quando um filho te responde, não perder a esperança quando as coisas não vão do jeito que você quer, não perder a esperança quando alguém se levanta com armadilha, porque quanto mais você der frutos do bem, mais inimigos você terá, inimigos que vão armar armadilhas, pessoas que você jamais imaginaria, que ficam de prontidão para ver o teu deslize, para proclamar um escândalo daquilo que não é. Você vai se deixar abater pelas armadilhas? Se foi caluniado, se não foi compreendido, até a tua presença nessas 24 horas, talvez foi questionada: o que você vai fazer lá? Banheiro é químico, fica tudo igual uma sardinha espremido. O que você vai fazer lá? Ficar a noite inteira acordado ouvindo o padre e freira falar? No fundo você tem que dizer: eu sei porque vou. Eu vou por mim e vou por você. Isso é fé. Enfrentar a fé, enfrentar todos os problemas com Jesus Cristo, faz com que os problemas ganhem significado. Repito, enfrente os teus problemas, por mais leves ou bizarros que apareçam, com Jesus Cristo ganham significado. Eu tenho rezado pedindo livramento, tenho rezado pedindo afaste o mal, tenho rezado pedindo fidelização, temos rezado, cada um tem o seu pedido, o seu clamor, mas quando a gente coloca esse problemão junto de Deus, acaba tendo um sentido, dê sentido ao teu viver. Às vezes nós queremos achar sentido nos momentos felizes. Ora, filho, não se iluda, serão os mínimos. A maior parte da vida, sofrimento e desilusão. Então, pela lógica, eu só vou ter sentido na vida nas coisas boas? Não, as ruins também me edificam, porque nos faz fortalecer o caráter. Cristo venceu o sofrimento, e Ele venceu o sofrimento que foi terrível. Não pense só na cruz, o momento da cruz foi o ápice da barbaridade, o ápice da flagelação, mas Jesus não tinha paz. Às vezes eu tenho essa sensação, é verdade. Não tinha uma música, que tiro foi esse? Lembra dessa música? Às vezes eu fico esperando, da onde que veio o tiro? Não sei se no ministério de vocês é a mesma coisa. O diabo não sossega. Às vezes as coisas estão tão em paz, e eu fico perguntando: meu Deus, o que é que vai vir agora? E vem. Você é pego de surpresa, por maledicência. É difícil você passar um tempo que você consiga relaxar. Você vai no médico, o médico tem que relaxar, tem que tirar o pé do freio, você tem que levar uma vida mais leve, você tem que levar uma vida mais tranquila. Eu falei: me ensina onde? Na igreja eu não encontrei. Mas padre, se o senhor não encontrou na igreja, o senhor vai encontrar onde? Meu filho, o diabo anda nos corredores da igreja, o diabo anda nos corredores da TV, o diabo anda nos corredores da tua casa. Então, vigilância constante.
Infelizmente, as obras do bem incomodam o mal. A tua vida de oração incomoda quem não reza. Cristo viveu tudo isso e sabe como ele venceu? Numa palavra simples, difícil de viver: obediência ao Pai. Se você pegar e fazer uma linha condutora de tudo que Jesus passou, comilão, beberrão, endemoniado, filho, agiu por Belzebu, e assim outros nomes, queriam lhe oferecer um jeito diferente, o próprio diabo veio tentá-lo. Como que o Senhor chegou até o fim sem pisar na bola? Obediência ao Pai. Aquela frase no Getsêmani: Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas foi para isso que eu vim, então seja feita a tua vontade. Lhe dou uma dica: nos momentos mais difíceis da tua vida, não tente decidir, obedeça à vontade de Deus. Volte, recue e decida a partir do que é palavra revelada. Os santos sempre fizeram isso. São Pio de Pietrelcina viveu horrores. Como ele fazia o discernimento? Porque ele enfrentou o diabo frente a frente. Tanto que você visitou quarto número 10, 5. Ele tinha brigas dentro do quarto. Mas uma vez ele disse que o pior diabo não era aquele. O pior diabo é aquele que vinha mandado de um lugar, não vou dizer o nome, que vinha para tirá-lo das obras sociais, para levar o dinheiro do hospital. Queridos filhos, queridas filhas, 24 horas de oração hoje, na fé. Nós podemos fortalecer o nosso caráter espiritual. Nós podemos reaprender a palavra obediência a Deus. Quem for obediente dificilmente se perderá no inferno. Quem for obediente a Deus dificilmente se perderá nas coisas do mundo. O desafio a ser superado é cada dia nos aproximarmos mais de Cristo. Confiar em Deus, confiar no seu propósito, enfrentar as dificuldades. Toda e qualquer provação decidir: eu passarei esta provação com Deus. Vou fazer uma cirurgia, eu passarei essa cirurgia com Deus. Eu vou enfrentar um novo emprego, eu passarei esse momento com Deus. Estou vivendo uma separação, eu não pedi essa separação, eu fui abandonado nessa separação, mas eu viverei esse momento com Deus. Eu perdi um filho, e não é lógico uma mãe enterrar um filho, eu passarei este luto com Deus. Tudo que se passa com Deus ganha um significado, mesmo diante das maiores tormentas da vida. Porque a presença de Deus, mesmo que atrás das nuvens ou das névoas, nos dá serenidade. Saber, a beleza está aí. Eu não vejo, o Senhor está comigo, eu não sinto. Por favor, supere esse sentir. Não apequene Deus no teu sentir. É muito pouco. Se nós apequenamos Deus ao nível só do nosso sentir, nós estamos fazendo Deus deixar de ser Deus. Ele está além do meu sentir. Lembre dessa história de descendo a serra. Muitas vezes você vai ver a paisagem e a beleza está lá. Outras vezes você não vai ver nada, mas a beleza está lá. Filhos queridos,
Não sei se você sabe, o bambu, ele chega a 25 metros de altura. Bambu, sabe o que é, né? Ninguém é pé de prédio. Só que o bambu tem um detalhe importante. Quem planta, passa muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sem ver a haste subir. Você plantou a toceira. Não estou falando aquele bambuzinho de jardim fecha de muro, não. Que lá você planta igual. Estou falando bambu, aquele bambu da roça. 5 anos, ele não aparece. Porque 5 anos ele cresce para baixo. E é porque ele ficou 5 anos lançando raízes para dentro da terra, que ele pode crescer 25 metros e pode vir ventos do leste, do oeste, do norte, do sul, ventanias fracas ou fortes. Ele dobra, mas não quebra. Que nós sejamos esses bambus. Se a nossa raiz não for profunda, que seja. Que então nada nos quebrará, nos dobrará, mas nós nos voltaremos, nos reergueremos de novo em Deus. Amém.